Hola niños y niñas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de espanhol. Eu sou o maestro Daniel. Vamos estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e vamos a mais uma aula. Então, galerinha, hoje nós vamos trabalhar um pouco aí da parte gramatical da língua espanhola, né, no que se refere a verbo, né, e mais precisamente ao tempo verbal, ele presente e indicativo, que é o presente do indicativo, né. Antes de mais nada, nós precisamos entender, né, que verbo é uma classe de palavras que, no mais grosso modo de falar, nós dizemos que é aquela que remete à ação, né, de uma frase, de um período, de uma oração, a grosso modo, tá? Então, esses verbos, né, essa classe de palavra, elas têm tempos e modos, tá? E dentro do modo nós temos o indicativo, né, que é aquele que indica a ação. E dentro do indicativo, né, nós temos os tempos pretérito, presente e futuro, tá? Então nós vamos trabalhar hoje um pouco do presente, né, que é a ação que ocorre nesse exato momento, né, do modo indicativo. E slide na tela. Temos aí a tirinha, né? Garfield, me sinto algo deprimido. Ou seja, Garfield, eu me sinto um pouco triste, deprimido. Me gostaria um abraço. Eu gostaria de um abraço. Não? Não, Garfield, né? Que tal uma mirada compassiva? Ou seja, que tal um olhar, né, de compaixão? Então, notemos que a palavra me siento, né, aqui nessa tirinha, é do verbo sentir, eu me sinto. Tá? Me sinto é uma ação, né, é um estado de ânimo, de momento, de sentimento, do presente do indicativo, né, o verbo sentir-se. Então, de eu me sinto. Então, o presente do indicativo, ele é utilizado para o quê, né? Expressar ações habituais ou atuais, verdades ou valores universais, fatos históricos e ações com valor de futuro e realização incerta, né? Então, essas são as expressões do presente do indicativo. Então, vejamos, galera, dentro dessa tabela, né, que o presente do indicativo, nós temos algumas formas regulares ali, né? O verbo hablar, que é o falar, o verbo comer e o verbo vivir, né? Vivir no sentido de habitar, de morar, né? De residir em um determinado local, tá? E aí o que temos em comum é que quando a gente vai fazer a conjugação de um determinado verbo, né? Dentro das suas pessoas, né? Dentro dos pronomes pessoais, indicados ali na cor verde, tá? Então, eu sou eu, né? Tu, ele ou ele, que é ele ou ela, usted, que é você. Aí temos o nós outros, que é o nós, vosotros, que é o vós, o eles e eles, que é o eles ou elas, e os tedes, né, que é o vocês, tá? Então, para esses verbos aí que são considerados regulares, por que eles são considerados regulares? Notemos que o verbo, né, se você tirar a sua desinência, o que é a desinência? É o final, tá? É o final da palavra aí, do verbo. Nesse caso aí, os verbos de primeira desinência, né, que terminam em R, se você tirar o hablar, né, o AR desse verbo, fica, né, o habl, que é o que? O A, né, H-A-B-L. Né? Então, essa H-A-B-L, ele é o radical do verbo hablar. Então, notemos o quê? Que em todas as pessoas, né, do discurso, né, tanto faz ali ser no singular ou no plural, o radical ele se mantém, né? Então esse HABL, ó, ele se mantém por todo o restante ali das pessoas. Então o que é que muda ali? As desinências, né? O que está em cor vermelho. Então observe que para os verbos, né, de primeira desinência tem essas terminações aí, né? Eu hablo, tu hablas, ele habla, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, eles ou eles hablam e usted habla, tá? Então observe que é bem tranquilo fazer, né, a conjugação no verbo regular. Assim também, né, ocorre com os verbos na segunda desinência, que são esses que são terminados em ER, né, e os da terceira desinência, que são terminados em IR, né, mantendo-se o radical ali, né, da palavra comer, por exemplo, que é o com, nós trocamos somente a desinência, né, e da palavra vivir,
a gente mantém o bib e troca somente as desinências, né? Aí nós temos algumas as conjugações aí, as terminações dos verbos regulares. Professor, e com os verbos irregulares? Com os verbos irregulares, né, ele é um pouco mais complexo, né, mais difícil. É claro que se você souber, né, os verbos regulares, você só precisa aprender as desinências, né, que são as terminações. Porque qualquer verbo que for regular, você vai manter seu radical, que é essa estrutura, né, que tira a desinência e fica o radical, e você vai colocar a desinência. Agora os verbos irregulares não, porque eles têm irregularidades próprias, né, específicas, de troca de vogais. Então, o ideal é conhecer um pouco das palavras, né, na língua espanhola, e você vai ter um aproveitamento maior. Então, nós temos aí alguns verbos irregulares, né, o estar, o dar, o ser, o ir e o haver, né, que é o do verbo haver, né. Então, observem que os verbos ali, né, eles são considerados regulares justamente porque não tem como manter o radical, né, nas classificações, tá? Exemplo do verbo ali, né, do verbo dar, por exemplo, né? Observem que não tem como, se fosse tirar radical ali, seria um D, tá? Mas aí observe que as desinências são diferentes, né? Então, o verbo ser ali também, que é considerado o verbo mais irregular da língua espanhola, né? E é um dos mais utilizados também. Então, nós temos ali um destaque para ele, tá? Eu sou, tu eres, vosotros sois, ele ou ele és, nosotros somos, vosotros sois e eles ou eles são, tá? Então, aí são alguns exemplos de verbos irregulares. Aqui um exemplo, né? Mi rutina, bueno, oye, me contamos de tu rutina para la bitácora. Sim, Sofia. Então tem um diálogo ali, né? Conta-me um pouco da tua rotina. Aí ela responde: Pues toda la mañana me levanto y lo primero que hago es ir donde mi laptop. A essa hora o nhunho está muito escuro. Então todas as manhãs levanto e a primeira coisa que eu faço é ir até meu laptop. E nesse exato momento, né, o quarto ainda está escuro, está tudo apagado, tá? Então, observamos aí, né, que os verbos também do presente indicativo são utilizados para você falar sobre rotina, né, sobre as suas atividades diárias, né? Então, tem ali o verbo me levanto, hago, né, que são utilizados aí no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Aqui, né? Ves, ponemos a semelhita, lá tampamos, né? Que o pai da Mafalda está ensinando ela a plantar. Ele diz que primeiro a gente coloca a semente, né, na terra e tampamos. Lá regamos um pouquinho, ou seja, a gente rega um pouco. E dentro de uns dias temos uma hermosa planta, né? Dentro de alguns dias vamos ter uma linda planta. E Mafalda responde: Já tuviste que contar-me el final? Ou seja, você já tinha que me contar o final, né? Meio que o pai da Mafalda ali cometeu um spoiler, né? Que é contar o final das coisas, mas enfim, né? Destaca ali para o verbo poner, né? Que é nós outros ponemos, de colocar, tá? Regamos, né? Que é aguar ou regar, né? Que a gente chama muito de aguar a planta, né? Mas também é chamado de regar. Nós outros tenemos, né, que é o verbo ter, tá? Então aí são exemplos de verbo no presente do indicativo. Também a gente usa o presente do indicativo para falar, né, de nacionalidade, profissões, né, como no exemplo aí nos diálogos. Sos el maestro, eu digo, somos professores. Ele és, né, o verbo ser, como eu havia dito antes, o verbo ser é um dos verbos mais utilizados. Ele é ex-argentina, ou seja, ela é argentina. Sou médico, ou seja, sou médico. Somos de Madrid, somos de Madrid. Sou Juan Martínez, né, no verbo ser, no sentido de ser, né, de nome próprio, Juan Martínez. E sou enfermeiro, profissão, tá? Aqui temos mais uma tirinha da Mafalda, né? Es uma barbaridade. Hay hambre no mundo e se gastam fortunas em fabricar armamentos. Eu não entendo. Ou seja, é uma barbaridade.
tanta fome no mundo e se gasta fortuna em fabricar armamentos. Eu não entendo. Esquinoês, uma barbaridade, Felipe. São duas barbaridades mescladas, né? Então, a crítica da tirinha, né? Tanto a questão da fome quanto a fabricação de armamento, Mafalda ali coloca como mazelas sociais, né? Então, destaca aí por verbo ser, né? Es, ou seja, ele é es. O verbo haver, né? Que é o verbo impessoal, no sentido de existir. Há tanta fome no mundo. Gastar, né? Se gastam. Verbo entender, de eu não entendo, né? Verbo ser, também, no sentido, né? E verbo ser também, né? Que é um dos mais utilizados aí na língua espanhola. Então, observem, né? Que o presente do indicativo é um verbo muito utilizado, né? Um tempo muito utilizado aí na língua espanhola, tá? Então, nós temos aqui uma atividadezinha simples, né? Vamos completar aqui com os verbos conjugados no presente. Hola, llamar, yo me llamo, né? Eu me llamo Juan Carlos. Meu nome é João Carlos, um chico de 11 anos. Aí tem o verbo vivir. No presente indicativo fica vivo, né? Vivo em La Habana, né? Vive em Havana, capital de Cuba. Llevo na vida muito arrentreada, né? Ou seja, é muito corrida a vida dele, né? Cheio de afazeres. Estudiar. Estudio, né? Que é no presente indicativo. Estudio por la mañana. Pratico desporte, né? Ou seja, pratico esportes. Charlo com meus amigos, ou seja, eu falo com os meus amigos. Escuchar no presente, escucho la rádio, né? Escuto rádio. Mirar no sentido de olhar. Como é que fica no presente? Miro la tele, que é vejo televisão. E ayudar, e eu ajudo, né? Ajudo a minha madre com a casa, ou seja, ajudo a minha mãe a arrumar a casa. Minha madre todo o dia me lleva, né? Verbo levar. Me lleva al cole, que é me leva ao colégio. Trabalhar por las tardes, ou seja, ela trabalha pelas tardes. Me recorre nel cole, né? Me recorrer nel cole quer dizer me busca, né? Ela vai me buscar no colégio. Limpa la casa. Prepara la cena, que é a janta. E me ajuda com os deveres, ou seja, com as tarefas de casa. Em casa, o verbo ser, eu sou, né? Em casa, são solamente nós dois, né? No que se refere a ele, a mãe dele. Vivimos, né? Já que está falando de nós outros aí, primeira pessoa do plural. Vivimos muito contentos. Conversamos sempre sobre o nosso dia, né? Ou seja, conversamos sempre o nosso dia. E aprendemos, né? Aprendemos coisas novas, el uno con el outro. Aprendemos coisas novas, né? Um com o outro. E tu, Bibi? E tu, vives também com pessoa querida? Aí é um questionamento, né? Tu também reside com pessoas queridas? Aprende as coisas novas todo o dia, ou seja, aprende coisas novas todos os dias, né? Aí deixa um questionamento. Então aí observamos aí o uso, né, do presente do indicativo dentro de um texto aí, né, dentro de uma narrativa, né? Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Não esqueçam sempre que tiverem a oportunidade de acessarem a plataforma Eduque, né? Verificar os materiais e ver as aulas. E no mais é isso. Adeus.